aí, pessoal? Todo mundo, todo mundo tá me ouvindo bem, né? O áudio continua normal, certo? Só para confirmar. Beleza. A gente vai dar uma esperadinha aí. Uns minutinhos. Eu queria me apresentar, eu não falei no começo lá. Meu nome é Gabriel, eu sou também da UMP Filadélfia. Para quem estava acompanhando a outra live, viu o pessoal tocando, né? O pessoal lá da Filadélfia. Eu congrego lá também na Filadélfia. E estou como presidente da diretoria da Federação de Mocidades do Presbitério de Dourados. Hoje aqui a gente vai responder, né? A nossa ideia era que o simpósio fosse presencial, né? Teria seu início ontem, caso tudo ocorresse como planejado, mas devido à pandemia e tudo que o nosso país e o mundo tá passando, né? A gente cancelou assim, o evento presencial. E então a gente conseguiu, né, esse tempo aqui no Instagram para tentar responder algumas perguntas sobre o tema. E o tema do simpósio é baseado no livro do reverendo Heber Campos Júnior, que é sobre cosmovisão. O título do livro é Amando a Deus no Mundo, uma cosmovisão por uma cosmovisão reformada. É um livro da editora Fiel. Eu ia mostrar aqui para vocês, mas eu não tenho ele físico, eu tenho ele no e-book, mas aqui a tela do computador não está muito favorável. Mas esse é o livro base, né? A gente vai tentar responder essas perguntas. A gente não, né? O pastor que vai estar aqui com a gente vai responder com a gente essas, essas questões, né? Que foram enviadas através do nosso Instagram e também através do nosso WhatsApp, né? O pessoal que tem nosso contato direto, né? Ali enviou algumas perguntas pelo WhatsApp. O Juliano adicionou aqui no comentário, né, o link pro livro. E aí vocês podem depois da live acessar lá para adquirir, né? Quem tiver interesse, tem na Amazon a versão Kindle também, que é mais acessível, né? Para quem tem essa facilidade também de ler pelo computador, pelo celular ou pelo tablet, né? A gente vai aguardando aqui. O pastor entrar aqui. Eu vou chamar. Certo, deu certo. Mas tudo bem, pastor? Tudo bom, Gabriel? Um abraço. Então, gente, aqui a gente já recebe o pastor Eber com muita alegria. A gente, como eu estava falando, a ideia era que a gente tivesse presencialmente, né, que a gente tivesse esse momento juntos, mas ainda bem, né, que Deus nos proporciona esses recursos, né, tecnologia, onde a gente pode, mesmo longe, estar perto aqui para a gente estudar um pouco e conhecer um pouco mais desse tema, né, que é a cosmovisão, que é tão importante. É isso aí. Eu queria que o pastor se apresentasse rapidamente, assim, né, para aqueles que não conhecem, que estão aqui, e também falar um pouco como que tá o cotidiano agora, como que tá a família, se está todo mundo bem nesse período aí. Ok, então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Heber Carlos de Campos Júnior. Eu sou professor de teologia aqui em São Paulo, onde eu moro, tanto no bacharelado, no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, como no mestrado que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então, para quem deseja estudar teologia, tem algumas opções aí, que são os cursos tanto presenciais como cursos à distância, Gabriel. Então, para os jovens universitários que estão nos ouvindo, quem terminar universidade e quiser fazer um curso de teologia, não para ser pastor necessariamente, mas para
ter melhor treinamento teológico, o Andrew Jumper oferece cursos de pós-graduação, de especialização, né? Online, totalmente EAD, totalmente à distância. Então, esses são os lugares onde eu trabalho. Eu sou pastor também na Igreja Presbiteriana do Parque das Nações, em Santo André, que é aqui na Grande São Paulo, para quem não conhece aqui a região, né? Sou casado, tenho 3 filhos e está todo mundo bem, embora um pouquinho enclausurado nesses dias de pandemia, não é? Mas Deus tem guardado a gente, saúde e todo mundo bem, graças a Deus. Então, nada a reclamar. Que bom. É bênção, né? Graças a Deus. Bênção. Então, gente, assim, só explicando, a ideia hoje é a gente responder perguntas sobre o tema, sobre o tema a respeito do livro, né, de Cosmovisão, focando em 3 temas, em 3 aspectos práticos que o livro apresenta, que é política, arte e missão. A gente vai dividir, então, as perguntas em blocos, né? O primeiro bloco a gente vai falar sobre o conceito de cosmovisão, então algumas perguntas foram enviadas sobre o conceito de cosmovisão geral. Depois a gente vai entrar em política, né? Algumas perguntas foram enviadas, arte, missão, e aí depois a gente vai falar sobre outras, se der tempo, né? De outras 2 perguntas que são não a respeito de cosmovisão, mas que são importantes também no nosso tempo hoje. Então eu já vou começar, a gente não tem muito tempo, não sei se o pastor quer falar mais alguma coisa, mas... Não, eu só quero, assim, seria interessante dar um resumo do livro para as pessoas entenderem do que se trata o livro. Então, talvez, assim, para as pessoas que nos ouvem estarem cientes da proposta aqui, né, dessa live, porque como eu lancei recentemente um livro pela editora Fiel, cujo título é o nome dessa live, né, Amando a Deus no Mundo. Então, esse é o título do livro e ele é sobre cosmovisão cristã, reformada. Então, cosmovisão no livro é tratado, a gente vai falar um pouco hoje de cosmovisão, então não vou falar sobre o que é, mas para quem tiver interesse e não conhecer o livro, é um livro que trata tanto com histórias bíblicas, mais especificamente a história de Daniel, e o tempo que ele ficou na Babilônia, não é? Então, oferecendo como uma plataforma interessante para a gente pensar assim, como é que um cristão, como é que um homem fiel ao Senhor Deus consegue viver de maneira fiel, mas num contexto inóspito, num contexto bem difícil, mas sem necessariamente se isolar, mas também sem se tornar pagão no seu modo de pensar. Então você tem esse duplo desafio, né, de Daniel. Então o livro trata dessa parte bíblica, trata do aspecto teórico de cosmovisão e faz algumas aplicações, e hoje a gente vai lidar com 3 delas, né, como você já destacou, a gente vai lidar com política, arte e missão. Então, em suma, é isso aí, para as pessoas serem apresentadas ao que é o livro, ainda que seja uma apresentação bem sintética, porque o livro não é pequeno, né? Mas aí, acho que no decorrer da live a gente vai poder falar algumas coisas. Acho que é isso. Beleza. A nossa, assim, se a gente pudesse, a gente até caminhava mais, mas o Instagram vai derrubar a gente se a gente passar muito, né? Então a gente vai caminhando aqui. Então a primeira pergunta que a gente tem sobre o conceito de cosmovisão, nesse primeiro bloco que a gente vai iniciar, qual a relação de cosmovisão bíblica e a doutrina da santificação? É uma boa pergunta essa, Gabriel, porque é o seguinte, a gente fala muito de santificação, menos de cosmovisão. Cosmovisão é um conceito mais novo. Para quem não sabe, cosmovisão é um conceito que nasceu na filosofia no final do século XVIII. No século XIX, ele se tornou popular principalmente na cultura alemã, nos escritos mais eruditos, assim, né? E na teologia, ele entrou pelos reformados, pela ala reformada da teologia protestante, cristã, não é? E foi no final do século XIX. Então, tem 100 e poucos anos que esse tópico é discutido entre teólogos. E no Brasil, ele tem pouco tempo. A gente fala de cosmovisão há poucos anos, né? A moçada que é nova, que acha assim que cosmovisão é um assunto antigo, não tem cabelos brancos como os meus, não sabe que quando eu era jovem, cosmovisão nem era palavra, a gente nem usava esse termo. Ele era muito incomum. Não é que não existia a palavra, não é que não existisse o termo, claro que existia, mas não era um tópico comum. Então, falar de cosmovisão é ainda relativamente novo, embora a gente tenha indícios bíblicos que conectam com santificação. Santificação é antigo. Então vamos tentar fazer o link. Santificação
como muita gente sabe, pode ser usado, principalmente é usado para falar do progresso de pureza que o Espírito de Deus vai produzindo na vida de um cristão. Santificação também pode ser alguma coisa mais posicional, isto é, Deus tira você de uma vida de pecados e coloca você no corpo de Cristo. Isso é separar, é santificar. Então, esse é um primeiro ato, né? A gente chama isso em teologia de santificação posicional. E depois tem a santificação progressiva, que Deus vai limpando você gradativamente. Onde é que cosmovisão tem a ver com isso? Quando Deus converte a gente, tira a gente do império das trevas e coloca a gente no reino do Filho do seu amor, como a Bíblia diz, já tem uma primeira mudança de cosmovisão. Você conversa com gente nova na fé, gente que se converteu agora, Gabriel, você fala assim, cara, esse cara está experimentando, é como se você tivesse colocado óculos em quem tinha problema de miopia, entendeu? Ele fala assim, nossa, cara, que diferente. Ele olha tudo assim, muito... É a primeira mudança de cosmovisão. Então esse é o primeiro ato do Espírito de Deus para que a santificação aconteça. A segunda coisa, e essa é a mais importante para a gente ponderar, é que cosmovisão não muda só assim, sabe? Tem uma mudança do Espírito de Deus, mas ela tem um aspecto gradativo que a gente tem que entender. Vamos dar um exemplo bíblico para ajudar. As cartas de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, são cartas escritas a crentes que são separados para ser povo de Deus, mas estão sendo santificados. E eles têm muito problema de cosmovisão. Eles têm muita visão pagã. Uma delas eles gostam de sabedoria grega. Eles gostam de heróis. Eles gostam de falar, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Quer dizer, eles gostam muito de personalismo, como era típico da cultura grega. Isso é ruim. Então, Paulo tem que moldar a cosmovisão dele. Então, para fechar a minha primeira pergunta, vamos dizer assim, ó. Cosmovisão é a mudança gradativa daquilo que está mais lá dentro, no fundamento do nosso ser, que molda a forma como a gente enxerga o mundo e age e anda no mundo. Tem a ver com santificação? Claro que tem. Por quê? Porque se eu não tenho, por exemplo, a minha forma de ver o mundo mudada, eu tenho medo de agir de forma agradável a Deus. Se eu não mudo os meus gostos, Gabriel, se eu não mudo os meus gostos, aquilo que eu desejo, eu também não vou buscar a vida de santidade. Porque eu só vou buscar aquilo que ainda combina com a vida de pecado. Então, mudança de cosmovisão é a mudança da nossa percepção, mudança dos nossos gostos, mudança das nossas emoções, o que mexe com a gente. Entendeu? Então, cosmovisão é um termo muito relacionado a intelecto para as pessoas, mas não tem a ver só com intelecto. Tem a ver com mudança de todo o nosso ser. E é por isso que tem a ver com santificação. Porque santificação não é só mudança de percepção, como eu enxergo o mundo, mas mudança dos meus amores. O que eu amo? O que eu quero agora? O que eu busco para a minha vida? E cosmovisão tem a ver com mudança dessas coisas. As prioridades mudam. Então, mudança de cosmovisão caminha junto com esse processo de santificação. Não dá para acontecer uma coisa sem outra. Ninguém é santo com uma cosmovisão pagã. Não dá. Você tem que ter uma cosmovisão moldada à medida que você é santificado, tá? Certo, muito bom. Ainda sobre a questão de conceito, né? Nesse bloco de conceito, uma outra pergunta que surgiu aqui foi o que significa, à luz da cosmovisão cristã, ainda a respeito da santificação, de desenvolver minha salvação com temor e tremor. Então, à luz da cosmovisão cristã, o que significa isso, né? Ok. Paulo escreveu essa frase que foi citada na pergunta aí, na Epístola aos Filipenses. Então, Filipenses 2, versículo 12, fala: desenvolvei com a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. É o versículo seguinte. Então, o versículo seguinte diz que Deus molda a nossa cosmovisão, mas tem que haver um desejo nosso, um ímpeto nosso em prol desse desenvolvimento, dessa mudança. E olha que interessante, eu não sei quem fez a pergunta, mas tem um negócio muito legal aqui na pergunta que ajuda a gente a pensar em termos de cosmovisão. Se eu desenvolvo a salvação com temor e tremor, significa que eu tenho uma percepção de Deus que muda a maneira como eu encaro a vida. Porque temor e tremor de quem? De Deus, velho. Não é? Uhum. Só pode ser de Deus. O Paulo está falando de ter temor de Deus, de ter tremor diante de Deus. É a ideia de que
Deus se torna grande aos meus olhos. Quando eu li um livro do R.C. Sproul, o Sproul é bem conhecido, é um autor bem conhecido, né, no mundo evangélico reformado principalmente, e o Sproul citava uma história, um trecho das Crônicas de Nárnia que muito me marcou, assim, né? Que ele falava que a Lucy, aquela personagem a mais novinha, que entra no guarda-roupa e vão para Nárnia, os irmãos e tal. Tem um momento das crônicas em que ela sai e volta um ano depois para Nárnia. E quando ela reencontra o Aslan, o leão, ela fala assim, a primeira frase que ela solta é: Aslan, como você cresceu? E aí Aslan fala assim: eu não mudei nada, quem cresceu foi você. E essa ilustração que eu já usei antes, quando eu ensino sobre cosmovisão, é para mostrar que quando a nossa cosmovisão muda, Deus fica maior aos nossos olhos. Na verdade, não é Deus que muda, ele é sempre o mesmo, mas a gente que passa a ter uma percepção maior dele. Então, quando a gente desenvolve a nossa salvação com tremor, dizendo assim, esse Deus é muito grande, é claro que isso impacta a cosmovisão, né? Então, cosmovisão é a gente ter uma percepção de Deus que muda todo o nosso caminhar. Então, se a minha percepção de Deus se torna cada vez mais semelhante à das Escrituras, isto é, se Deus aos meus olhos realmente bate com o Deus apresentado nas Escrituras, é claro que eu vou desenvolver a salvação de forma mais adequada. Não é? É claro, porque eu tenho Deus diante de mim. Então, vamos dar um exemplo bíblico, né? Quando o profeta Eliseu está sendo cercado de exércitos, ele não tem medo, mas o servo dele está morrendo de medo. Aí ele ora ao Senhor e fala assim: Senhor, abre os olhos do meu servo, Geazi. E aí, quando Deus abre os olhos do servo, ele vê um conjunto de exércitos celestiais cercando a moradia deles contra o exército inimigo. Esse abrir dos olhos fez com que o servo percebesse o tamanho desse Deus e a proteção desse Deus. Então, quando a gente desenvolve a salvação com temor e tremor, é isso que acontece. Deus se torna grande aos nossos olhos, então a gente muda a nossa percepção no caminhar. Tá? Muito boa também a resposta. Eu tava vendo aqui, o pessoal no comentário pediu para desativar. Eu desativei aqui por hora, depois a gente volta, porque a gente já tem as perguntas estabelecidas mesmo, né? Depois a gente volta com a Perfeito. interação mais... então, ainda mais uma pergunta sobre o conceito de cosmovisão. A seguinte pergunta: se a cosmovisão é mais que intelecto, sendo essencialmente religiosa, o senhor comenta em seu livro sobre cosmovisão funcional e teórica. Como crescer em coerência para a glória de Deus, né, nesses dois conceitos? Porque eu falo que cosmovisão na cabeça de muita gente é um esquema, é um modelo, né? Então, teórica, na pergunta aí, tem a ver com a ideia, aquilo que eu chamo de modelo, né? Então, assim, qual é a cosmovisão cristã? De que o Senhor Deus controla todas as coisas. Essa é a cosmovisão. Mas se essa cosmovisão fosse sempre a nossa visão do mundo, cosmovisão é a visão do mundo, de que tudo está debaixo do controle de Deus, a gente nunca tinha ansiedade. Mas a gente tem ansiedade. Porque, no fundo, a nossa cosmovisão internalizada nem sempre é o modelo exato. Isto é, se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, sempre, Gabriel, a gente nunca tinha invejas, iras, discórdias, né? A gente nunca perdia a paciência, a gente nunca pisava no calo do outro. Mas a verdade é que, embora a gente saiba que tenha que amar, nem sempre isso se é internalizado. Então, eu acho que a pergunta lida com a importância da gente entender que crescer numa cosmovisão cristã não é só saber o que o cristianismo ensina. Porque saber o que o cristianismo ensina pode ficar só no intelecto, não é? Pode ficar só na maneira como eu entendo conceitos, eu entendo proposições. Mas cosmovisão tem que ser uma mudança do nosso interior. Então, por isso que a gente precisa aprender a tomar aquilo que é verdadeiro e internalizar. Então, no livro eu falo, por exemplo, sobre como nós vivemos num mundo que foi criado por Deus, mas que foi manchado pelo pecado. Vamos pegar esse segundo tópico
que eu acabei de mencionar. Se a gente não está o tempo todo consciente da queda e dos efeitos da queda na vida das pessoas, a gente vai se frustrar com iniciativas de mudanças sociais que às vezes não dão certo, ou a gente vai se frustrar com pessoas que a gente achava que nunca deveriam nos desapontar, mas nos desapontaram. Você fala, nossa, eu esperava isso de qualquer pessoa, mas de você, porque por algum momento o conceito de queda escapou da nossa mente, do nosso coração, e a gente não imaginava que pecado pudesse afetar aquela pessoa daquele jeito. Então, esses são exemplos comuns de como aquilo que a gente diz acreditar, o aspecto teórico, nem sempre é internalizado. Então, o exercício tem que ser constante. Como é que aquilo que eu creio é absorvido? Essa que é a questão. Então, se a gente focar nisso, em desenvolver maior coerência, e essa coerência precisa ser checada como? À medida que eu percebo as disparidades. Existem disparidades. Eu dei exemplo de, a gente acredita que Deus é soberano, mas a gente fica ansioso. A gente diz que tem que amar o próximo, mas fica irado com alguns, né? E assim por diante. Então, assim, quando a gente percebe essas disparidades, você fala, Senhor, me ajuda, molda o meu ser, para que aquilo que eu digo crer seja coerente com aquilo que eu internalizo. Então, esse é o desafio. E isso é crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É tornar isso de fato meu. Então, cosmovisão não é só eu entendo, cosmovisão é eu internalizei isso. E leva um tempo, Gabriel. Eu fecho a minha resposta dizendo assim, uma das analogias que eu gosto de usar, e eu menciono no livro, é que é parecido com suco de maracujá. Quando você deixa parado e assim, e aí a polpa da fruta dá aquela abaixada, né, decantada. Cosmovisão é assim, a gente aprende coisas, mas leva um tempo para elas descerem. E a gente tem que fazer esse exercício constante para elas serem internalizadas. Uhum. Assim, só complementando, não com a resposta em si, né, mas na pergunta, né, esses termos, né, de cosmovisão teórica, cosmovisão funcional, também foi uma citação, né, do Hayek, e o senhor cita vários livros ali, do James Sire, diversos livros sobre cosmovisão e também que vão sendo trabalhados, né, no livro ali, nos capítulos iniciais. Seguindo aqui, então, esse bloco de conceito, tem uma pergunta aqui bem, assim, a pergunta direta, né? Qual a diferença entre ideologia e cosmovisão? Uma diferença prática, Ok. assim. Ideologia é uma palavra desgastada hoje. Se a gente usa ideologia, a não ser que você explique muito, as pessoas vão carregar consigo a ideia de você é uma pessoa que não busca a verdade, você faz juízos de acordo com ideologias. Mas eu acho que ideologia, ela pode ser uma coisa que se torna a nossa cosmovisão, mas nem sempre a gente é coerente. Eu acho que ideologia não é tão interno quanto cosmovisão. Eles têm semelhanças, vamos lá. Tanto ideologia quanto cosmovisão têm pressupostos. A gente assume coisas como sendo verdadeiras, né? Eu estou conversando com você, eu estou assumindo que você está me ouvindo. Né? Eu estou assumindo isso, eu não consigo provar isso, mas eu estou assumindo que você está me ouvindo. Eu estou assumindo que o pessoal que está nos assistindo está interessado em participar e ouvir essa live. Eu estou assumindo isso. Eu não sei se é fato, mas eu estou assumindo isso. O tempo todo a gente assume certas coisas, né? A gente vive a partir de premissas. Ideologia faz a mesma coisa, ela acredita em certas premissas e ela interpreta o mundo à luz dessas premissas. Só que ideologias não são tão profundas quanto cosmovisão, ao meu ver. Eu explico. Pessoas podem ter, vamos falar de ideologia não política agora, que é o que vem na mente da maioria, mas vamos falar de ideologia, por exemplo, naturalista. As pessoas que pensam de forma naturalista, isto é, não existe sobrenatural, não existe Deus, a gente vive essa vida, depois vai para o pó e acabou, né? As pessoas que pensam de forma naturalista, nem sempre elas são coerentes com a sua ideologia. Por exemplo, no conceito naturalista, aquilo que vai ficando velho estraga, e o que estraga não tem que sobreviver, porque esse mundo é feito de sobrevivência do que está mais forte, mais apto, com mais condições. Né? Essa é a lei natural, essa é a seleção da lei, a lei da seleção natural, não é? Só que eu não vejo naturalistas falando que jogam suas vovozinhas fora. Né?
Elas não pegam suas vovozinhas e falam assim, então, lei da seleção natural, então a gente tem que descartar. E elas amam aquilo que está ficando velho e perdendo sua funcionalidade. Por quê? Porque, no fundo, quem tem uma ideologia dessa norteando certas coisas não consegue viver totalmente baseado nisso. Tem certas coisas que não combinam. Então, essa pessoa ama a sua avó, mesmo sendo naturalista, e não pensa que sua avó tem que morrer durante o período de Covid-19. Tanto é que ela não vai na casa da avó. Ela poderia dizer, gente, Covid-19, natural, gente, vai sobreviver quem é mais forte. Seleção natural, não é? Mas olha que interessante, mesmo quem é naturalista, em tempos de Covid-19, ela não pensa em termos de seleção natural. Ela quer fazer o máximo para preservar a sua vovozinha, embora ela tenha quase 90 aninhos. E a chance dela ficar muito mal e possivelmente morrer se pegar coronavírus é grande. Mas você percebe como a gente vive inconsistências? Porque, no fundo, algumas ideologias não conseguem substituir alguns dos nossos amores. Então eu costumo dizer que cosmovisão é aquilo que está tão interno que às vezes ela precede certas ideologias, precede pensamento teórico, que às vezes a gente nem se dá conta que pensa assim, tá? Muito bom. Essa pergunta mesmo, normalmente é bem falada, assim, né? Porque ideologia tem um batido, né? Como o senhor falou. Então, muito importante essa distinção. Agora, a última pergunta desse bloco de conceito é a seguinte. Existem algumas estruturas de cosmovisão cristã que apresentam apenas 3 pilares ao invés de 4, né? Eles retiram a consumação, para sua criação, queda e redenção. Então, a pergunta é, por que é importante ressaltarmos a consumação como pilar de nossa cosmovisão? Ok, então eu faço isso no livro, eu coloco o quarto pilar porque eu quero lembrar as pessoas que não é verdade que quem só fala de 3 está errado, mas que quem só fala de 3 corre o risco de ter uma redenção que não é moderada pelo aspecto escatológico. Por quê? Porque redenção na Escritura tanto é uma realidade já presente, quando é uma realidade que ainda vai terminar. Então, essa tensão entre o já real e o ainda não completo está presente em todo o Novo Testamento. Né? Porque o Antigo Testamento esperava a chegada do Messias. Só que esperava a chegada do Messias e arrumar toda a casa. Lembra quando Jesus Cristo morre e os discípulos no caminho de Emaús falavam assim, a gente achava que era ele que ia restaurar o reino a Israel. E, quer dizer, eles ainda não tinham percebido que Jesus já tinha inaugurado o reino. Na cabeça deles, não, né? Ainda ia acontecer. Aí ele morre, quer dizer, frustrou os nossos planos. Mas o que Jesus ensina quando ele está ressurreto? De que o Espírito viria, de que a igreja iria crescer, muita coisa ia acontecer e ele iria voltar. Então, esses ensinamentos oferecem um senso de que redenção tanto aconteceu há 2000 anos atrás, na cruz e na ressurreição, mas vai ser completada depois. Então, oferecer o quarto pilar é dar esse senso de escatológico. E vamos para uma consequência bem prática. Quando a gente perde esse senso escatológico, a gente pode ter uma impressão um pouco triunfalista, de que a gente, como Jesus Cristo já remiu, então a gente vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. E aí se torna exagerado em querer mudar a sociedade em geral, em querer causar grandes impactos. Por quê? Porque diz, Jesus Cristo já nos deu condições, o Espírito está conosco. Quer dizer, perde de vista que Jesus disse assim, ó, nesse tempo vocês vão sofrer perseguição, vocês não vão ser amados, né? O mundo vai odiar vocês. Vocês vão ter essa impressão de que estão perdendo, quando na verdade Deus vai mostrar força em tempos de fraqueza. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então, assim, essa é uma percepção muito importante. Por isso que eu acho que oferecer o quarto pilar é evitar certos erros que são comuns. E para quem quer aprender mais sobre isso, o livro mostra, inclusive, autores que não usam o quarto pilar e que, ao meu ver, erraram em ser muito triunfalistas. Erraram em falar muito de mudanças e tal, e não perceberem que existem limitações. Por quê? Porque a gente ainda vive, de certa maneira, a nossa trajetória ainda é de humilhação, até que quando Jesus voltar vai ser de exaltação. Entendeu? Então, consumação oferece essa percepção pra gente. Tá?
Certo. Muito bom. Então a gente encerra com essa pergunta, esse bloco de conceito de cosmovisão. Como o pastor falou, no livro é muito mais explorado. Diversas perguntas dessas são bem exploradas em capítulos específicos do livro e a gente não consegue desenvolver tudo aqui, né? O pastor também a gente tem pouco tempo. Então a gente passa para o próximo bloco de perguntas que é sobre política, né? Um dos capítulos de aplicações práticas que o livro oferece também. Então a nossa cosmovisão quanto à política. E a primeira pergunta é: quanto à política, até que ponto é saudável um cristão se envolver? Qual é a forma eficiente que a igreja pode contribuir com a política do Brasil, no Brasil? Ok, então vamos por partes aí. Essa pergunta ela é carregada de várias coisas que, ao meu ver, precisam ser lapidadas. Primeiro, até que ponto é saudável se envolver na política? Então, eu exploro no livro a história de Daniel, que foi um homem envolvido na política. Não dá para negar isso. Então a gente não pode dizer que envolvimento político não é coisa de crente. A Bíblia não autoriza isso. A gente tem personagens como Esther, como José, como Daniel, que todos se envolveram, os três se envolveram em nações pagãs. Não é que foram reis de Israel ou governantes do povo debaixo do governo de Deus. Eles se envolveram com política pagã, né, de nações que não criam no Senhor Deus. Então, o envolvimento político não é proibido nas Escrituras, pelo contrário. A gente tem na nossa tradição reformada, em especial, grande estima por envolvimento político. João Calvino mesmo falava que era a vocação mais sublime. Tá? Então, não é errado se envolver em política, mas a gente precisa ter uma noção de como certas coisas influenciam e certos perigos estão presentes. Então, até onde é saudável? É uma pergunta muito complexa. É saudável dependendo do nível de maturidade cristã que essa pessoa vai ter, né? De lealdade aos seus princípios bíblicos. Ela pode comprometer à medida que ela aprende a jogar o jogo político, ela pode comprometer alguns dos seus valores. Aí a segunda parte da pergunta é que você falou assim, qual é a forma eficiente, não é isso? De contribuir com a política no Brasil. Eu tenho um pouco de receio com essa palavra eficiente, sabe? Porque ela é pragmática. É tipo assim, Pastor Eber, nos dá a fórmula de mudar o Brasil. Queremos um Brasil melhor. Nos dá a fórmula. Não existe, gente. Há uma frase famosa, usada por muita gente, que diz assim que política é a arte do possível. Né? É a arte daquilo. Muitas vezes a gente precisa, numa esfera política, entender que pelo fato do nosso mundo ser um mundo quebrado, ser regido por homens pecadores, a gente não faz e acontece. A gente faz aquilo que é possível tendo dificuldades, tendo barreiras. Então, isso deveria fazer-nos olhar com um pouquinho mais de piedade e misericórdia para com governantes, entendendo que às vezes boas motivações não vão para frente porque ele tem empecilhos, tá? Agora, não é porque a gente tem empecilhos que a gente fala assim, então que tudo que se exploda, não quero também nada com isso, que é o que muita gente acaba fazendo. Então, o nosso envolvimento tem que ser ciente de que política não é algo errado, tá? Política, Deus nos fez seres que têm que se relacionar uns com os outros debaixo de regras. Essa é a polis do grego, né? A cidade, a polis, de onde vem a política, aquilo que rege essa cidade, esse estado. Né? Então, envolvimento nisso não é errado. Nós entendemos que o ser humano sempre foi norteado por regras de convívio social. Mas a gente não pode achar que tem uma fórmula que faz a gente ser eficiente. É importante que a gente seja engajado, mas ciente das limitações. Se a gente for engajado, a gente está admitindo que não é pecaminoso em si. Mas se a gente está ciente das limitações, a gente toma precauções e molda também nossas expectativas. Tá? Uhum. Eu acho que essa segunda pergunta, agora a próxima pergunta, já foi um pouco desenvolvida aí. Vai ser só uma questão de complementar, né? A segunda pergunta é o seguinte: o cristão pode expressar seu descontentamento com o governo ativamente, ou seja, com greves, manifestações, panelaço, sem ferir a questão de submissão às autoridades civis? Ok. Existe exemplo bíblico de desobediência civil.
Tá? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que olhar para as escrituras. Tem exemplo nas escrituras? Tem. A gente tem exemplos bíblicos de desobediência civil. O próprio Daniel vai orar quando é proibido de orar, no capítulo 6, e é o que o leva para a cova dos leões. A gente tem isso no capítulo 4 e 5 de Atos, quando proíbem de pregar Jesus Cristo, e aí os apóstolos fazem isso. A gente tem exemplos até de gente descrente desobedecendo a autoridade, e Deus usa isso. Por exemplo, as parteiras do Egito, elas desobedeceram às ordens de Faraó, com respeito ao que fazer com os meninos que nasciam das mulheres hebreias. Inventaram uma mentira lá, mas porque elas julgavam que era errado matar criança. E é verdade, o que elas fizeram é justo. Inclusive, em discussões éticas, a gente aprende que, às vezes, nós temos que priorizar o que é mais importante. Não é? E em tempos de guerra, pessoas tiveram que, às vezes, esconder certas coisas para preservar vidas, entendendo que salvar vidas, em termos éticos, é mais importante do que eu ser totalmente verdadeiro para com um inimigo que vinha caçar alguém, por exemplo. Aí diz assim, tem alguém escondido aqui. Então, assim, são dilemas éticos que a gente vive, mas a Escritura coloca situações em que desobediência civil não é reprovada nas Escrituras. Porém, eu acho que é importante a gente fazer sempre uma pergunta, que é assim: quando a gente acha que merece desobediência civil, primeiro a gente tem que perguntar, será que eu tenho orado pelos governantes como a Escritura me ordena claramente a fazer? E normalmente a gente não faz. Quando a gente está disposto a fazer panelaço contra quem quer que seja, né, ou está disposto a fazer greve ou passeata ou qualquer coisa assim, a gente já mostra uma indisposição e a falta de vontade de orar pelas autoridades. O que a Escritura ordena está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Tá? Então a primeira pergunta é essa. Uma outra pergunta que a gente tem que fazer, eu acho que essa é importantíssima, é assim: quando eu faço essa greve, ou o que quer que seja essa manifestação, ela promove ganho pela força. Eu vou dar um exemplo legal, recente na nossa história brasileira, que eu acho que é muito complicada para um cristão se envolver. Eu não estou confortável em dizer que um cristão deveria se envolver nisso. Na época teve a greve dos caminhoneiros, por exemplo. Tá? Não faz muito tempo assim, a moçada lembra disso, o impacto que trouxe para o Brasil. A ideia é você ganhar na força. É você dizer assim, para que a gente consiga alguma coisa, nós vamos fazer doer. Eles vão ver agora. Esse é o espírito por trás de greves, por trás de certas manifestações violentas. E elas não fazem sentido, porque na verdade, eu estou prejudicando pessoas em nome de pessoas. Ela é uma incoerência em si mesma. Ela é uma inconsistência. Então, manifestações pacíficas podem ser feitas, mas a gente primeiro tem que moderar dizendo, eu tenho orado pelas minhas autoridades, eu quero o bem da minha nação. E a segunda é, quando eu faço essa manifestação, eu estou mostrando que eu tenho mais interesse na minha agenda e na minha causa do que no bem-estar das pessoas, porque às vezes é isso, eu estou pouco me lixando se você não vai conseguir para o trabalho. Eu travei aqui, você não vai passar aqui, né? Então, assim, é um espírito muito soberbo e muito egocêntrico, porque é focado na sua agenda, na sua causa, antes do que no bem-estar geral. Tá? Certo. Agora, uma última pergunta aqui desse bloco. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido de comentário a respeito de um assunto do livro, que é o seguinte: gostaria de ouvi-lo fazendo uma abordagem a respeito do capítulo 5, quanto ao tema Dicotomia Moderna, do seu livro Amando a Deus no Mundo, no que tange ao movimento político pelo qual passa o nosso país, especialmente quando o termo terrivelmente evangélico ecoa no meio do executivo em direção ao judiciário e ao legislativo, dando uma impressão de solução para os poderes, tendo como exemplo a vida do profeta Daniel, que estava em Terra Estranha e que foi citado no capítulo do livro também. Ok, vamos ver o que eu consigo responder com esse... É uma pergunta, comentário longo, né? Sim. Para quem não teve acesso ao livro, então o capítulo 5 fala sobre dicotomia, que é comum em nosso tempo, não nasceu no nosso tempo, mas ela é comum, em que a gente tende a separar, dicotomizar, fé e vida pública. Em suma é isso. Fé está numa esfera privada
e valores e outras coisas mais podem existir. A ideia é assim, se você é religioso, Gabriel, tudo bem, fica com a sua religião, que bom que funciona para você, você, a sua religião, seus valores, mas não entra na política com ideias religiosas, porque na política é esfera pública é secular. Esse engano da modernidade faz com que nossas crenças, nossas premissas, nossos valores cristãos sejam escanteados do debate. Então, no livro eu falo sobre como a gente acabou sendo trancafiado nesse ambiente de esfera privada, e a gente aceitou. A gente aceitou porque a gente quase, até pouco tempo atrás, né, quase não discutia questões sobre vida pública. A gente fazia pouco disso. Durante um bom tempo, as nossas igrejas evangélicas, e algumas ainda continuam assim, eu pergunto assim no livro, né? Com que frequência você pensa sobre o impacto da fé cristã para a arte? A gente quase não fala sobre isso, vamos falar um pouquinho hoje, mas você ouve muito sobre família, o que é ótimo, a Bíblia fala de família. A gente ouve muito sobre relacionamentos privados, mas a gente não pensa muito em esfera pública, né? Fora do ambiente privado. Então, eu acho que nosso país vive uma briga por poder, sem entrar em grandes detalhes, uma briga por poder em que muita coisa ainda é temida, porque não é bem-vinda e eu acho que não será bem-vinda. Qualquer coisa que soa evangélico parece partidarista. É engraçado, né? Porque se fosse de outra minoria, provavelmente não teria o mesmo impacto, tá? Se fosse assim, terrivelmente qualquer coisa, 3 pontinhos aí, você completa com a minoria que você quiser. As pessoas dificilmente diriam assim, não sei não, esse negócio vai azedar. Então, existe uma animosidade para com aquilo que é religioso, especialmente o evangélico, por várias razões. Os evangélicos deram um mau testemunho e, infelizmente, mancharam o nome da fé evangélica em várias situações políticas. A gente tem também essa dicotomia fazendo com que você tenha que separar pessoas que se dizem cristãs no nosso país. Por muito tempo falaram assim, não, eu sou um cristão, mas isso não tem nada a ver com política. Então, eu acho que o meu comentário precisa se resumir só a isso. A dizer assim, nossa luta, Gabriel, tem que ser por mostrar como todo mundo que entra no debate público entra com crenças, com valores, com premissas assumidas. E se ele entra com valores, por que eu não posso entrar com os meus valores? Inclusive mostrando que meus valores fazem muito sentido em certos debates e que outros valores não o fazem. Então, quando a gente assumir assim, e cosmovisão talvez seja uma boa palavra para a gente entrar e conversar sobre isso, porque religião pega mal, mas cosmovisão é filosófico, entendeu? Então, assim, vamos falar sobre cosmovisão no debate público. Então, as pessoas talvez sejam um pouquinho mais abertas. Se falar sobre religião, ó, religião é religião, cara. Pô, você tem a sua, eu tenho a minha, cada um na sua. Então, parece que não pode. Mas se cosmovisão for a avenida que Deus usar para que a gente mostre a legitimidade de trazer essas premissas para o debate público, que seja assim, que Deus nos abençoe nisso. Então, eu acho que o único comentário que eu consigo fazer, até porque quem perguntou talvez tenha muita coisa na cabeça, é que nosso esforço precisa ser por não deixar que essa dicotomia seja aceita. A gente precisa brigar contra ela e lutar por quebrá-la. Prova disso é que a gente tem exemplos como o de Daniel, como outros na Bíblia, mas Daniel é o trabalhado no livro, né? Que é espetacular. Um homem que consegue fazer gerenciamento político admirável, até dos pagãos. Dario ficou tão encantado com ele que queria fazê-lo o segundo maior do reino. E, no entanto, extremamente fiel ao Senhor. Então, é possível a gente ser muito engajado, não fazer dicotomia e manter-se íntegro. Não é fácil. Tem momentos de desprezo. Daniel também, com toda a competência, por um tempo do seu exílio, ficou desprezado. Quem se lembra da história do capítulo 5, ele chega diante de Beltesazar nem sabe quem ele é, porque por um bom tempo ele ficou escanteado depois do reinado de Nabucodonosor. Então você tem momentos em que ele está lá em cima e momentos em que nem sabem quem ele é. Bem típico da realidade nossa na esfera pública. Tá? Exatamente. E é importante, assim, a gente saber que todos temos cosmovisão, né? Então, mesmo aqueles que não são cristãos, tem... E aí, como você falou, Claro. o termo é... E se a deles é válida no debate público, por que a minha não pode ser? Exatamente. É claro que a gente precisa entender que quando a cosmovisão ela influencia o debate, ela tem que se mostrar benéfica.
ela tem que se Uhum. mostrar coerente, ela tem que se mostrar legítima. Tem uma série de coisas que fazem de uma cosmovisão mais nobre. Inclusive, pessoas que discutiram muito bem isso falaram sobre como aquilo que destoa da verdade de Deus, em algum momento vai se mostrar incoerente, Uhum. vai se mostrar em choque. E esse é o desafio do cristão. É pela graça de Deus sermos levados a mostrar a incoerência de pensamentos outros que destoam da verdade de Deus. Sim. Então, com esse comentário, né, dessa grande pergunta aqui, a gente encerra esse bloco de política, né, e a gente vai para o bloco da arte. E a primeira pergunta assim, a pergunta inicia assim: artistas cristãos, como devem se portar? E qual o limite entre atuar sobre algo e aquilo se tornar pecaminoso? Aí ele dá um exemplo. Um ator cristão que representa um papel que está em desacordo com as suas crenças. Então, aqui na arte cênica, né, que ele está citando a pergunta. Aham. Essa é uma boa pergunta e ela mostra como a gente tem conflitos, não é? Porque as pessoas pensam assim: eu quero ser um artista, mas no mundo da arte tem papéis com os quais eu discordo. É, isto é, discordo conceitualmente, não é? Pelo menos assim, vamos usar esse exemplo. Mas não dá para ser artista se eu não fizer esses papéis, senão eu não vou conseguir fazer nada, eu vou fazer só teatro evangélico, a pessoa argumenta. Então é por isso que eu faço, mas eu não acredito nisso. Eu acho que esse tipo de raciocínio ele é um pouco simplista. A gente precisa fazer decisões que não firam a nossa consciência, essa é a primeira coisa. Não firam a nossa consciência. Tudo aquilo que fere a nossa consciência não deve ser assumido. Até porque a Escritura fala isso. Ela fala que aquilo que não provém de fé é pecado. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que eu promovo algo que traz desconforto a mim, não faz sentido eu fazer porque é só assim que eu vou ser bem sucedido. Eu estou dizendo, em outras palavras, que para eu ser artista, eu farei qualquer coisa para eu ser artista. Né? Então, esse tipo de raciocínio não pode existir. Seria a mesma coisa que um comerciante dizer assim: olha, Gabriel, não tem jeito. Para ser comerciante tem que sonegar impostos. Né? Senão eu não consigo sobreviver. Então ele está querendo dizer: serei comerciante a todo custo. Né? Então, quando a gente já parte dessa premissa, a gente está dizendo que esse trabalho só pode ser feito mediante trapaça ou mediante contradição da minha parte. E eu acho que essa não é uma boa premissa. Então, eu creio que pessoas podem atuar. E é possível a gente atuar, inclusive, em contextos e junto com pessoas que não pensam como nós. Mas eu não acho que seja saudável a gente promover agendas que são contrárias àquilo que a gente crê. Então, a ideia é, se eu represento um papel que está em desacordo com as minhas crenças, se eu estou lá representando uma agenda que é contrária ao que eu creio, eu vou ter, além de promover escândalo e levar pessoas ao tropeço, eu vou estar de duas uma. Ou eu vou estar ferindo a minha consciência, ou eu vou estar calando a minha consciência. Porque eu estou defendendo uma agenda que eu não acredito nela. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu sei que se a gente fosse um pouco mais específico, talvez a gente conseguiria dizer: nessas situações eu creio que sim, noutras eu acho que é melhor não. E é bom a gente lembrar que a Bíblia tem princípios, mas muitas dessas perguntas que a gente está respondendo, Gabriel, são perguntas de sabedoria. Sabedoria é como é que a gente pega um princípio bíblico e aplica. Não tem na Bíblia: não sejais ator em hipótese alguma. Não tem, né? Também não tem assim, ó, podereis atuar em peças assim, ou assado, né? Não tem isso. Então, a gente precisa aprender a aplicar princípios bíblicos. Por isso que eu mencionei um deles, que é consciência ferida, aquilo que fere a minha consciência não pode ser não pode ser quebrado, é um princípio que eu tenho que carregar comigo. Por outro lado, é bom que eu tome decisões sempre calcado em opiniões alheias. Eu tenho outros que são maduros na fé, me ajudando a enxergar quando isso é bom, quando isso é ruim. Não é? Então, eu creio que se ser artista tem a ver com buscar reconhecimento, fama ou encontrar meu espaço, eu estou pensando em arte de uma forma pagã. Entendeu? Uhum. Se é encontrar o meu espaço, se é ter a posição marcante, então eu tô pensando que nem um pagão. Eu tenho que pensar em arte como sendo aquilo que representa belamente a realidade que Deus criou.
E às vezes um ator faz a gente enxergar coisas de uma forma espetacular. Você fala assim, cara, que coisa mal, é isso mesmo, olha só como ele encarnou bem aquilo, não é? Então, arte tem que ser isso, tem que ser mostrar através, no caso de ficção, que seria né, um teatro, alguma coisa assim, um filme, alguma coisa, mas aquilo que ressalta verdades. Verdades de um mundo caído, mas de um mundo criado por Deus, belamente criado. Então eu acho que a gente tem que pensar nesses termos. Existe muita coisa para mudar na cabeça de um artista. Não é que o artista é mais errado do que outros, mas a gente sempre assume certas coisas que não são boas. O artista que está dizendo assim, eu preciso achar o meu espaço, ele tem que tomar cuidado. Porque às vezes ele se vende. E isso é verdade de qualquer outra profissão que você quer achar o seu espaço. Então, por isso que quando alguém entra por esse caminho, ele tem muitos desafios. Não é em si errado, mas ele vai ter que pensar com muita cautela e sabedoria o que ele vai aceitar e o que ele vai rejeitar. Talvez perdendo privilégios que aos olhos do mundo são assim imperdíveis. Mas ele vai dizer, olha, eu não estava tranquilo, eu acho que eu ia causar mais mal do que bem. Ok, que ótimo. Isso é testemunho. Né? Sim. A segunda pergunta aqui vai caminhar muito na mesma direção. Eu acho que só vai ser uma complementação mesmo da resposta aí. A pergunta é a seguinte: sou formado em artes cênicas. Posso exercer minha profissão normalmente, dando testemunho cristão? Ou só poderia atuar em contexto religioso? Como mediar a profissão sem compactuar com o pecado? É mais ou menos a Ok. mesma coisa. Então assim, vamos dizer aquilo que é fácil, depois a gente conecta com a pergunta anterior. O que é fácil responder é o seguinte, não é verdade que você pode só atuar em contexto religioso, tá? Eu acho que essa é uma mentalidade que preserva a dicotomia. É quando a gente acha que crente só está envolvido com o mundo de crente. Não é? Então, eu não acho que isso seja verdadeiro. Não é verdade que pintor só tem que pintar imagens bíblicas, né? Ou coisas sacras. Vamos pensar numa coisa bem básica para ajudar a gente a entender arte. Se alguém é um tecelão, ele tece, não é? Ele mexe com a arte dele é tear, tá? Ele é alguém que faz peças, né? E a gente pode pensar aqui numa variedade. Ele não precisa o tear dele, o tecer dele, aquilo que ele está criando em termos de arte, não precisa ter tema religioso para glorificar o Senhor. É isso que o artista tem que entender. Aquilo que é belo glorifica o Senhor. Inclusive, tem um livrinho bem legal do Francis Schaeffer, chamado A Arte e a Bíblia, em que ele diz assim, até o tabernáculo, que era o lugar sagrado, onde Deus era adorado, tinha arte pela beleza, tinha arte pela arte, no sentido de que era bonito, embelezava. Então, você chega num lugar e tem lá um quadro com flores, você não precisa perguntar assim, qual é o significado espiritual dessas flores? Tem flor, porque Deus criou flor, é bonito, né? Da cor mostra a beleza e a criatividade do meu Senhor. Eu não preciso ter significado religioso no sentido de conectar com verdades bíblicas. Então é isso que a gente precisa entender, senão a gente está ainda preso ao mundo dicotômico. Por outro lado, pode exercer a profissão dando testemunho cristão? Tem que exercer. E num partir do momento que achar que não consegue mais, então deixa. Eu creio que pode, mas não é fácil e envolve perdas. Envolve rejeitar papéis, envolve você abrir mão de certas coisas, não é? Agora, como é que então a gente exerce profissão sem compactuar com o pecado? Lembrando que profissão tem que ser aquilo que serve o bem-estar alheio e não promove meus projetos. Profissão tem que ser assim, não é? A profissão é para servir outros. Então, assim, se o que eu estou fazendo serve bem, ok, eu vou abraçar isso. Porque tem a ver com serviço. Agora, se não serve bem, então eu não vou fazer. Entendeu? Vamos pegar aqui um serviço desprezado, não é? Se alguém falasse assim, o que você acha de ser gari? Você limpar a rua, varrer a rua. Alguém vai dizer assim, tudo bem, né? Eu acho que é bom, tudo bem, pode fazer. Você acha que é válido? E eu acho que a nossa avaliação tem que ser assim, é válido porque serve. Porque serve.
embora a gente não veja como uma profissão nobre, porque a gente faz parte de uma cultura ocidental marcada por nobre é aquilo que envolve estudo, aquilo que envolve intelecto, então aquilo que não envolve intelecto não é tão, né, cheio de prestígio e tudo mais. A gente tinha que pensar como cristão. O cristão pensa assim: trabalho, profissão é aquilo que serve o outro. Então o artista tem que pensar igual. Como é que isso serve? Como é que isso ajuda as pessoas a perceberem esse mundo de Deus? E verem como ele foi criado belo, foi quebrado, mas em Cristo ele pode ter outro direcionamento. E como terá. Né? Então eu acho que se essas coisas fizerem parte da mente do artista, vai ajudar um pouco a entender que profissão não pode ser assumida com os mesmos parâmetros de uma cabeça pagã. Tá? Uhum. Certo. Então, aqui a gente teria mais uma pergunta sobre arte, mas a gente tem 5 minutinhos só. Isso aí, vamos Esse é o mandar. nosso limite. Vamos para a missão. Aqui eu vou Tá? fazer essa primeira pergunta. Uma pergunta só sobre missão vai ser, mas a gente vai poder desenvolver isso depois. A pergunta é a seguinte: o que é ou qual é a missão da igreja? E como a igreja pode ser missional em tempo de pandemia, né? Nessa época que a gente Ok. vive. É uma boa pergunta. O que é missão é uma pergunta aparentemente fácil, mas para surpresa de muita gente, e foi para mim quando eu comecei a estudar esse assunto, há grande discordância entre missiólogos, os especialistas, os estudiosos de missão sobre missão. Por quê? Porque, na verdade, missão tem a ver com alguns pressupostos, cosmovisão que você tem. Não é? Uhum. Então, vamos lá. Para algumas pessoas, missão é fazer caridade. Missão é mudar este mundo. Missão é transformar a sociedade. Se essa é a sua missão de vida, então muitas vezes nós estamos expressando uma missão que ela é estritamente horizontal, sem conexão com Deus, sem conexão com a verticalidade da nossa realidade. É uma pergunta difícil, não é fácil de responder, mas vamos começar com um texto bíblico que todo mundo conhece. Jesus Cristo diz que ele enviava, né, os seus discípulos, os seus apóstolos, para fazer discípulos de todas as nações. Então, o nosso alvo principal, aquilo que a igreja faz, que mais nenhuma instituição faz, é discípulos de Jesus Cristo. Mediante a pregação da palavra, mediante a administração dos sacramentos, mediante membresia na igreja e zelo por uma igreja saudável, nós fazemos discípulos. E fazer discípulo não é só fazer pessoas terem uma religiosidade, mas é pessoas pensarem a vida à luz da palavra de Deus, cosmovisão. Então eu acho que um grande desafio da igreja é promover discípulos de Cristo que tenham uma cosmovisão cada vez mais equilibrada com a palavra de Deus. Aí a pergunta segunda que você fez é como é que a gente pode ser missional, né? Nesse tempo assim. Então, missional é uma outra palavra também carregada de premissas. Se a pessoa pensa que missional é como é que eu posso mudar as estruturas e fazer não só ação social, mas fazer mudanças estruturais na sociedade, eu estou pensando com certas premissas que eu acho que gerarão grande frustração. A nossa sociedade brasileira, por exemplo, vira e mexe quando a gente acha que a gente está indo bem. Vamos pegar um exemplo bem contemporâneo, vai misturar política com missão? Muita gente, independente de qual linha política, muita gente no Brasil via a Lava Jato como sendo um momento em que Deus estava dando assim um alívio de retidão, né? Dizendo assim, ufa, finalmente, talvez o Brasil agora vá, agora talvez a coisa vai andar, tal. E aí, recentemente, a gente tem racha no governo federal em que o Moro não faz mais parte desse grupo. E eu não estou aqui preocupado com quem nos ouve, se é pró-Bolsonaro, se é contra Bolsonaro. É apenas para dizer, uma figura que se tornou destacada no Brasil e vista por muitos como justo, como reto, né? Gostando você ou não, mas um cara que buscava fazer as coisas direito, de repente não faz mais parte do governo. E aí são momentos assim que a gente fala assim, caramba, que ducha de água fria. Nossa, quando a gente achava assim que a coisa ia, não vai. Esse Brasil não tem jeito, Gabriel. Ó, eu vou cair fora, viu? Então, quem tem esperança em mudanças socioestruturais, sempre vai ter frustração desse jeito. Então, eu prefiro que a gente pense em missão como a gente está aqui para ser instrumento de Deus para transformar vidas.
Então, o que a gente pode fazer na pandemia? A mesma coisa que a gente faz sempre. Claro, com dificuldades de presença, mas vamos gastar tempo conversando com pessoas, né? Olha aqui, ó, a gente tem tecnologia. Vamos tentar afiar ferro afiando ferro. E dizendo assim, cara, olha, eu entendo, sua posição política é diferente. E aí, vamos terminar? Vamos só fechar. Tava falando que o Instagram não é muito educado, né? Ele já corta a gente. Não, é muito grosseiro, né? Eu achei que eu ainda tinha mais uns 2 minutos e aí cortou a resposta. Não é? Então, só fechando, assim, o que eu acho que nós temos que fazer agora é o que a gente tem que fazer sempre. A gente tem que conversar com pessoas e ser instrumento de Deus para movê-las e levá-las a serem discípulos de Cristo, que pensam, que desejam, que sentem a partir de verdades bíblicas, né? Que o nosso coração é mudado à luz das Escrituras. E isso que é importante. Então, como é que a igreja pode ser missional? Treinando pessoas para serem discípulos de Cristo com uma cosmovisão cada vez mais condizente com a palavra de Deus. Eu creio que essa é a resposta em uma frase. Tá? Uma cosmovisão cada vez mais condizente com a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Se Deus usar o Gabriel para ajudar um colega dele a ser mais parecido com Cristo, na percepção que ele tem do mundo, na expectativa que ele tem de redenção, ótimo, é isso aí, é para isso que Deus nos quer aqui. Né? Então acho que essa é a missão, e isso a gente pode fazer, inclusive, durante os tempos de pandemia. Tá? Sim. Então a gente encerra então todo esse bloco, né? A gente completa, agora são exatamente 10 horas aí pro senhor em São Paulo, né? Aqui pra gente 9 horas. A gente vai fechar, mas eu queria antes agradecer, né, em nome de toda a federação aqui do Presbitério de Dourados, pela diretoria da federação também, do GOMP, pela disponibilidade do senhor em participar dessa live, né? A gente, pelo contato também, a gente foi muito bem recebido, né? Assim, o senhor sempre falava com a gente, então isso é muito bom. A gente espera futuramente receber o senhor presencialmente aqui pra gente... Se Deus quiser. Não deu este ano, né? Mas se Deus quiser. Sim, se Deus quiser, a gente tá junto mais pra frente. E também pedir agora só uma oração final pra gente encerrar. E aí eu queria pedir pro senhor fazer isso e, assim, agradecer todo mundo que tá aqui na live também, né? Todo mundo que acompanhou. E a gente, então, depois dessa oração, a gente encerra. E a live vai ficar disponível aqui no nosso perfil durante 24 horas. A gente vai tentar salvar também e divulgar em uma outra plataforma. Mas aí vocês fiquem ligados aqui. Legal. E aí, se vocês puderem, fica uma dica aqui para os caras bons de tecnologia, não é o meu caso, tá? De repente a gente conecta o final dessa resposta com a outra e aí ela fica inteirinha, juntar. Não é? Sim, junta, verdade. E aí fica uma coisa mais completa. Tá bom? Verdade. Então vamos orar. Pai bondoso, nós te agradecemos porque em tempos de pandemia o Senhor tem nos dado formas de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Pedimos que buscar uma percepção do mundo, uma leitura da vida que seja mais bíblica, que isso seja o nosso alvo nesses dias. Que essa live seja apenas um estímulo, Senhor, para as pessoas que nos ouvem, que elas desejem, almejem a conhecer mais a Tua Palavra, para que isso molde a maneira de enxergar o mundo, molde a maneira de perceber a realidade. E que sejamos mais conscientes do Senhor governando todas as coisas e conduzindo todas as coisas ao fim já programado, já planejado pelo Senhor. Pedimos que os jovens e os demais que nos assistem, tanto lá em Mato Grosso quanto aqui, nós aqui em São Paulo, o resto do Brasil, nós pedimos a Tua graça sobre todos eles. Que o Senhor venha a enriquecer a cada um dos Teus filhos, dando a eles um coração mais temente a Ti, uma percepção do mundo mais moldada pelo temor do Senhor, e que isso seja o nosso crescimento espiritual. Pedimos também que a igreja continue ativa, não só repleta de atividades, mas desejosa de treinar pessoas, desejosa de moldar pessoas, para que sejam discípulas de Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer, Senhor. E a igreja precisa ser focada nisso. Ajuda-nos nessa tarefa. Essa é a nossa oração.
E nós te agradecemos por essa conversa de hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, então, pastor. Que Deus abençoe o senhor, sua família aí. Amém. E todo Amém. o trabalho. Que em breve a gente Obrigado, possa voltar Gabriel. aí, né? Tchau, Se pastor. Deus quiser. Boa noite. Um abraço, boa noite. Abraço.